Vamos lá, pessoal. Então vamos iniciar aqui a correção das últimas 4 questões. Vamos iniciar pela questão 12. Então olha lá. O desenho abaixo mostra o pareamento tetravalente de dois pares de cromossomos homólogos 2 e 6, humanos, translocados em um homem portador balanceado durante a meiose, o que gerou as versões translocadas T2 e T6, que é o que está mostrando aqui. Então, o que aconteceu? Houve uma quebra aqui no 2, houve uma quebra aqui no 6, ambas no braço Q, né, no braço longo, e houve a fusão trocada. Então eu gerei um cromossomo translocado que começa pela região do 2, termina no BCD aqui do 6, maior parte do cromossomo, maior parte do braço longo do 6, né? E o 6 inicia pelo 6, centrômero do 6 e parte aqui do braço longo do cromossomo 2. Então, as duas versões translocadas, que na hora da meiose, que vão se parear, geram esse tetravalente aqui, certo? O que a gente viu lá na sala? O problema não é da pessoa que porta essa translocação, porque não houve nem perda e nem ganho de genoma. Né? Não houve perda e ganho de fragmento cromossômico maior, grande. Só houve apenas o rearranjo e não tem problema trocar de lugar, contanto que essa quebra não interrompa, não danifique nenhum gene no ponto de quebra. Só trocou de lugar, manteve, né, a diploidia, ó, não é? É diploide do mesmo jeito, mas os genes estão translocados. E isso não há nenhum problema, não houve ganho nem perda. E na hora da produção de gametas, a gente viu lá todas aquelas possibilidades onde pode ocorrer, então, a trissomia parcial, monossomia parcial, dependendo de qual dos dois cromossomos vai cair no mesmo gameta. Né? Então, para que esse homem gere o filho fenotipicamente normal, ok? E que esse filho seja propenso a gerar descendentes citogeneticamente anormais, então como seria um descendente citogeneticamente anormal? Seria, por exemplo, aquele que surgisse da fusão de um cromossomo materno contendo os dois normais, né? Com, por exemplo, um outro gameta, agora do pai, por exemplo, contendo um 6 e um desses dois translocados aqui, já que pode ocorrer aqui a segregação alternada, segregação conjunta, né, como a gente viu lá na sala. Então, o indivíduo desbalanceado é aquele que vai ter a porção do braço 6 duplicada, né, ou apenas a parte de um dos cromossomos 6 e o excesso do cromossomo 2, aqui no exemplo. Né? Então, esse seria um balanceado. Então, para ele gerar um filho fenotipicamente normal, qual que é a resposta? Ele tem que passar para o filho os dois cromossomos assim, ó. Ele tem que passar o T2 e o T6. Por quê? O T2 e o T6 desse pai, que vão estar em um gameta, vão se juntar com o gameta da mãe, contendo o que agora? O 2 e o 6. E no final, o que vai dar? Exatamente isso aqui de novo. Tá? Então, o homem deve transmitir para o filho quais gametas? Quais cromossomos aqui do esquema, aliás? O T2 e o T6. Então, para o filho ser normal e também ter a mesma chance do pai de gerar filhos afetados, o que não foi o caso dele, porque ele era normal, é ele receber do pai esses dois cromossomos aqui, o T2 e o T6, gabarito letra B. Tá bom? 13. Essa aqui também gerou um pouquinho de polêmica, mas menos do que a 8. Mas vamos ver aqui. O gráfico abaixo mostra o resultado de um exame de CGH de um paciente suspeito de apresentar uma anomalia cromossômica ao nascimento. O eixo X mostra a análise de cada um dos cromossomos do genoma do paciente, ó, do 1 até o 22, os autossomos, o X e o Y. O eixo Y indica um logaritmo das razões de fluorescência, né, obtidos, sendo que determinada região com sinal maior do que zero, quer dizer, qualquer sinal acima aqui do zero, indica excesso de fluorescência do DNA teste. Então, o DNA teste, como a gente falou, é o DNA do nosso paciente, né, que a gente está analisando, e o DNA de referência
é aquele que vai ser utilizado, e sempre que houver um sinal maior do que 0, quer dizer que há um excesso desse genoma, há um excesso desse cromossomo no DNA do paciente, e quando há um sinal abaixo dessa linha média aqui do gráfico, significa que ocorre uma deleção de algum segmento cromossômico do paciente. Tá? Então vamos lá. Os valores próximos de 0 indicam fluorescência igual. Né? Então essa linha média aqui. Com base nesse resultado, é incorreto afirmar que é incorreto. Vou marcar aqui. Incorreto. Foi possível avaliar todo o genoma do paciente, incluindo os cromossomos sexuais. Corretíssimo. Né? Sem nenhum problema aqui. O diagnóstico é positivo para a síndrome de Edwards. Correto também. Olha como é que o sinal do 18, mesmo não estando em vermelho na prova de vocês, dá para ver que aqui está bem mais alto, acima da linha média para todo o cromossomo 18. É uma trissomia total do 18, o que caracteriza a síndrome de Edwards. Né? O paciente é do sexo masculino. Olha o sinal do Y dele. Está muito mais em excesso do que o DNA teste, que possivelmente era um DNA feminino. É isso? Então, o sinal do Y está alto é porque ele é homem. Só tem Y na amostra dele. Tá bom? D. O resultado indica trissomia cromossômica completa. Correto também. Né? Não tem nenhum problema aqui a trissomia completa. Ó. A extensão toda desse intervalo aqui do 18 está a mais. Então, isso significa trissomia completa do 18. Se fosse trissomia parcial, apenas metade aqui é onde eu estou indicando. Então, digamos, só essa porçãozinha aqui ó, ia estar bem aqui para cima. Tá? Ou na mesma altura. Mas o restante ia estar também seguindo aqui a tendência da linha média. Então, como tem o 18 todo a mais, significa que eu tenho trissomia completa do 18. É o que está sendo mostrado aqui. E a E é a que está errada, né? A técnica não permite a identificação de inserções? Não, senhor. Permite sim, né? Inserção não é um genoma a mais que está lá, material genético a mais. Então, tudo que está a mais iria aparecer aqui acima da linha em algum lugar. Né? O que a técnica não permite é a identificação de inversões. Então, talvez vocês tenham confundido um pouquinho aí as coisas, certo? Essa questão aqui também é uma das questões mais difíceis da prova, mas também não a considero difícil, considero ela de nível médio, porque tudo isso que está aqui a gente falou em sala de aula, tá certo? Questão 14, agora vamos entrar aqui nas questões de heredograma. Gente, sinceramente, as questões 14, 15 e 16 estão muito fáceis, tá? Eu não quis cobrar nada muito complicado, porque na vida real vocês não vão lidar com heredogramas complicados, com cálculos estatísticos complicados. Isso tudo está muito mais na mão de quem faz pesquisa, quem está tentando descobrir modo de herança, quem está calculando outras coisas. Na medicina, vocês têm certeza que vocês terão que construir o heredograma nesse nível dessas questões aqui. Então, essas questões aqui, 14, 15 e 16, é para todo mundo ter acertado, porque estava bastante fácil. Vamos ver a 14 então. Ó. 14. Analise a genealogia, que apresenta indivíduos afetados e normais para uma determinada doença. Está aqui. Batendo o olho eu já sei que é o quê? Autossômica recessiva. Por quê? Porque eu tenho pais não afetados gerando indivíduos afetados. Essa geração aqui não tem ninguém, né? Então eu tenho alternância de gerações, tenho tanto homens e mulheres afetados, tudo indica que é autossômico recessivo. Então vamos lá. A probabilidade de nascimento de uma criança afetada, fruto do casamento do indivíduo 3.1. Qual que é o genótipo do indivíduo 3.1? Com certeza esse indivíduo aqui é azinho, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma ferramenta de desenhar, mas infelizmente eu não vou ter, gente. Eu não sou tão profissional igual esse pessoal do YouTube, não, viu? Mas enfim, esse indivíduo aqui, ele é azinho com certeza. Porque se esse aqui é homozigoto pro alelo recessivo, né? E esse aqui é normal, com certeza esse cara aqui, ele é... Aliás, estou falando errado para vocês, né? E essa pessoa aqui, a chance dela ser, né? Porque olha só o que a questão está perguntando. A probabilidade de nascimento de uma criança afetada,
fruto do casamento do indivíduo 3.1, então para nascer afetado, esse indivíduo aqui ele tem que ser heterozigoto, né? Afetado ele não é, ó, ele já nasceu, azinho, ele não pode ser. Então, ele pode ser 1/3 de ser azão e 2/3 de ser azinho, de ser heterozigoto. Então, ele tem que ser heterozigoto. Então, seria 2/3 vezes o resultado aqui se ele casasse com um homem sabidamente heterozigoto. Então, a resolução da questão é 2/3 vezes 1/4, né? Que é o resultado desse homem heterozigoto que vai chegar aqui, que é sabidamente heterozigoto. A gente não precisa calcular a probabilidade dele ser heterozigoto, que a questão está falando que é. Então, é 1/4, né? Porque ele é heterozigoto, e 2/3. 2/3 vezes 1/4, simplificando. No final, eu vou ter aí 1/6. É isso? Então, gabarito da 14, letra C. 15. Observe o ideograma abaixo. Então, vamos lá. A mulher 3.8 está grávida. Cadê ela? Essa aqui. Antes disso, que tipo de herança é essa? Provavelmente autossômica dominante. Tem gente em todas as gerações afetados, homens e mulheres na mesma proporção, mais ou menos, né? Um pouquinho mais de mulher, mas só de ter homem e ter mulher também já significa que a doença é autossômica dominante, né? A mulher 3.8 está grávida. Calcule a probabilidade de que essa criança, filha de 3.7 e 3.8, não seja afetada. Então é muito difícil qualquer dessas pessoas aqui ser homozigota para o alelo dominante, né? A gente viu isso aqui, mas viu que isso é muito raro. Então a gente pode considerar que as duas são heterozigotas. E de um casamento heterozigoto, a porcentagem de crianças que não são afetadas serão aquelas que terão o genótipo azinho, que é correspondente a 1/4, gabarito letra B. Tranquila também, não é? Isso aqui é facílima demais, mamão com açúcar. É a última questão, vamos lá? No heredograma abaixo, os quadrados cheios representam meninos afetados por uma doença genética. Se a doença for condicionada por um par de alelos recessivos localizados em cromossomos autossômicos, né? Então, você está falando que a doença autossômica é recessiva. Né? Você não tem que pensar muita coisa. Então, nessa primeira situação, se ela for autossômica recessiva, qual que é a probabilidade do pai A e da mãe B? Qual que é a probabilidade desse casal, né, serem portadores desse alelo? Se a autossômica é recessiva e o filho nasceu afetado, gente, o A e o B aqui têm que ser obrigatoriamente portadores. Não faz sentido? Eles têm que ser heterozigotos, azinho. Então, 100% de probabilidade do pai ser heterozigoto e 100% de probabilidade da mãe ser heterozigota. Beleza? Tranquilo demais. Agora vamos ver a outra situação. Caso a anomalia seja condicionada por um alelo recessivo ligado ao X, né? Não há nenhuma dúvida. No segmento sem homologia com Y, quer dizer, está lá no meio do X, não está na região pseudo-autossômica, as probabilidades de o pai e da mãe serem portadores é qual? Então, vejam, se o filho nasceu afetado, né, e o alelo recessivo está ligado ao X e ele é homem, significa que quem doou o Y para esse filho aqui foi o pai, que é normal. Então, o X desse pai é um X que não porta esse alelo, né? O pai é normal e ele é XY. Então, a chance desse A aqui portar o alelo é 0. Tá certo? Porque ele é não afetado e é homem. E a chance da mãe ser portadora? A chance da mãe ser portadora é 100%. Porque o filho recebeu o alelo de alguém. Se não foi do pai, é da mãe. Certo? Então, qual é a resposta? 100, 100, 0, 100, letra C. Tá bom? Pessoal, eu não vi a nota de vocês ainda, mas assim, na minha opinião, tá? Eu achei a prova
Não achei difícil, não achei a prova impossível. Vocês perceberam que tudo que eu falei aí, tudo que eu abordei na prova foi discutido em sala de aula, mais de uma vez até, mais de muitas vezes, né? Obviamente, numa prova não dá para eu cobrar tudo que está nos capítulos, é isso, então eu tive que peneirar o que era mais importante. E é isso. Quem tirou uma nota baixa, eu acho que precisa entender que essa primeira parte da genética é a parte básica mesmo, de raciocínio, de entender os mecanismos, de entender aí como é que as coisas funcionam, o que é o DNA, o que é a genética, o que é o genoma, coisas talvez muito novas para vocês, né? E vocês podem ter tido um pouco de dificuldade nisso, já que a genética é um pouco abstrata. Mas a segunda parte agora talvez seja um pouco mais fácil, mais decoreba, aquela parte mais chata. Eu não gosto muito de decoreba, mas agora a gente tentar fazer aí a associação da genética com a clínica, estudar um pouquinho do câncer, estudar um pouco de algumas doenças genéticas, tá? Eu acho que é natural que vocês não, que muitos de vocês, né, não todo mundo, que eu sei que teve muito aluno que tirou nota muito boa, mas vocês que tiveram mais dificuldades, né, não fiquem muito assim deprimidos por conta disso, porque eu acho que é realmente uma dificuldade da própria disciplina, né? A genética é difícil, não sou eu que estou cobrando, porque a disciplina realmente é um pouco mais complexa, mais abstrata, demora um tempinho para a ficha cair, para você formar uma imagem na sua cabeça do que é a genética médica, né? E que a segunda unidade vem aí e eu acho que vocês vão se sair melhor na segunda, tá bom? Então, vamos focar nos estudos, vamos seguir aquelas recomendações que eu falei em sala de aula, tá? De fazer as revisões, de fazer os exercícios, de sublinhar pouco, de descansar, né? Descansar também faz parte. E qualquer dúvida, se houver ainda alguma dúvida com relação à prova que eu acabei de corrigir aqui, estou à disposição. Peço que não me mandem mensagem no WhatsApp, porque eu odeio responder mensagem pelo WhatsApp, é muito ineficiente, demora muito, me cansa, cansa vocês também, tá? Chega para mim, vai lá no Nugem, qualquer dúvida eu vou ficar muito feliz em poder esclarecer para vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.